Olá, começa agora o programa Mercado Futuro. Muito boa tarde. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa em São Paulo, na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa. E só para lembrar você, os programas que você assiste aqui, agora, desde o começo desse ano, você pode ver quando quiser, a hora que quiser, de onde quiser, na página do programa no YouTube. Chama-se Programa Mercado Futuro. As três primeiras letras em maiúscula e com espaço. Ali você escolhe, assiste o bloco que quiser, assiste tudo, enfim. É uma facilidade aí para quem não consegue assistir o programa. Bem, vamos ao assunto do dia. O Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas. E por vários motivos. E porque é um grande produtor de alimentos, sim, mas também porque, como diz um amigo meu, no Canadá, quando chega o inverno, não há inseto que resista, né? Alguns até devem resistir. O Brasil não, o Brasil tem uma agricultura tropical, é quente, carrapato aqui nada de braçada, essas coisas todas. Então o Brasil consome pelos motivos de clima e também porque é um grande produtor de alimentos. E recentemente saiu uma notícia que me interessou, por isso a minha entrevistada de agora, que está sendo feito um estudo e tem muito defensivo sendo contrabandeado no Brasil. O defensivo é como qualquer remédio, um remédio que a gente toma. Você dá para a planta, ou para a planta está com uma doença, ou enfim, é atacada por uma praga. Então, os cuidados que a gente tem ao tomar um antibiótico, por exemplo, são similares aos cuidados que você tem que ter quando você usa nas plantações. Espero ter contado uma historinha bonitinha, mas agora eu vou chamar a minha entrevistada para ela explicar para a gente o que é o estudo, o que está acontecendo. Trata-se da diretora executiva, se eu não estou enganado, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Sindiveg, o nome é comprido, né? A Silvia Toledo Fagnani, a partir de agora, Silvia Fagnani, para encurtar. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Resch. Eu que agradeço O pelo que é convite. esse estudo que vocês estão fazendo aí? Conte para mim. Eu não sei se eu falei alguma bobagem aqui, você me corrige. Não, falou, foi perfeito. Obrigado. O Sindiveg, ele tem uma campanha contra produtos contrabandeados e falsificados desde 2001. E esse mercado ilegal nos preocupa desde então com a entrada de produtos que vêm do Paraguai, Uruguai, Bolívia. Agora a gente até vê uma rota vinda do Chile. De produtos que estão entrando no país sem nenhum controle, além dos que são falsificados aqui internamente. Hoje a gente também já tem um problema grande com roubo de carga, roubo nas propriedades. Esse mercado ilegal ele tem crescido muito e ele é muito preocupante para a indústria e também no campo. E aí nós não tínhamos como quantificar esse mercado. É claro, nenhum estudo que a gente possa fazer vai trazer números exatos, porque é um mercado ilegal mesmo, mas o nosso histórico de 10% de mercado ilegal ao longo desses últimos anos, a gente verificou que não era mais adequado, que parecia muito maior que isso. E por isso o Sindiveg iniciou um estudo para tentar quantificar e qualificar esse mercado e tentar entender também quais são os impactos que esse mercado de produtos ilegais trazem para a nossa economia, para a nossa saúde, para o meio ambiente, para a agricultura. Então, ainda os dados que nós temos são preliminares, eles apontam para um mercado muito maior do que aquilo que a gente vinha verificando nos últimos 15 anos aí de campanha, mas ele ainda está no começo, né? Ele aponta um número bastante assustador, a gente já fala em mais de 20% de mercado de ilegais hoje no Brasil. 25% já é um quarto, já é um absurdo. Já é Para preocupante. um país que produz e que consome isso tudo. Como é que funciona isso? Vem de onde? Eles entram com... Então, nós temos que separar Porque entre... essas fronteiras que o Brasil tem por terra, a gente sabe que passa, né? Onde passa boi, passa qualquer coisa. Boiada, né? Bom, a origem desse produto normalmente, os produtos contrabandeados, tá? Eles vêm da China e Índia, majoritariamente da China.
Tem uma rota que entra na América do Sul via Paraguai e Uruguai, um pouquinho da Bolívia. Ultimamente a gente tem verificado uma entrada via Porto de Iquique, no Chile, mas aí de novo vai para Paraguai, Uruguai e Bolívia para entrar por essas fronteiras. Majoritariamente é isso no contrabando. Como eles entram para cá das mais diversas formas. A gente já viu em carro funerário dentro de caixão, aviõezinhos, aviões agrícolas que acabam cruzando a fronteira, dentro de muitas propriedades fronteiriças mesmo. Então, muitas vezes o dono da propriedade ele tem alguma propriedade que esteja no Paraguai e no Brasil, e ele acaba comprando o produto no Paraguai e usando aqui de forma ilegal. Ele entra também por rodovias e também tem uma rota que acaba entrando como produto químico pelos portos brasileiros para ser nacionalizado lá no Paraguai, mas ele acaba ficando no caminho também. Esse é o caso do contrabando. A falsificação já é uma situação totalmente diferente, ela também é muito preocupante e ela é fruto normalmente ou de pequenas fábricas. No interior, a gente já viu várias operações aqui no estado de São Paulo, em que fecharam fábricas e que produziam para o país inteiro. E também hoje o que vem crescendo muito é o roubo de carga ou o roubo de produtos legais nas propriedades ou nas revendas distribuidoras. E esses criminosos, eles acabam diluindo esse produto ou misturando com outros e transformam um galão em 10, 15. Então acaba indo para o mercado. Isso é falsificação. Isso. Isso aí acontece em empresa clandestina, basicamente. Normalmente as falsificações com empresa clandestina. O roubo de carga é uma coisa, não é para carga defensiva, qualquer carga. Roubo de carga é tão fácil na teoria você coibir isso, porque se alguém rouba um caminhão carregado de cigarros, é porque alguém compra, né? Sem dúvida. Onde é que você enfia uma carreta, 1 milhão de maços de cigarro, entendeu? No caso defensivo deve ser a mesma coisa. É um produto que não dá para guardar em qualquer lugar, não é isso? E não tem outra finalidade. E não tem outra finalidade. Tem. Em termos econômicos, eu vislumbro bem. Não se paga imposto, certo? Ponto. Então, Eu não acho isso mais importante. Na verdade, não vai só por aí. O custo do produto ele é mais barato porque ele não passa pelo sistema regulatório brasileiro, que é muito rigoroso e caro, e as empresas colocam um investimento muito grande ali. Acaba sendo, eu acredito que menos pelo imposto e mais por essa situação. O sistema regulatório, por ele ser muito rigoroso hoje no Brasil, ele acaba tendo uma burocracia muito grande. A indústria prefere esse rigor, a verdade é que a gente não quer tirar o rigor do processo de forma alguma, mas a burocracia precisa ser trabalhada sim. E um registro leva até 10 anos para ser aprovado no Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, porque ele é analisado sob os aspectos toxicológico, ambiental e agronômico, né? Então, durante esses 10 anos, muitas vezes muitos produtos não estão disponíveis para os agricultores, mas eles estão disponíveis no Paraguai, registrados. Então, muitas vezes não é só o fator custo, é disponibilidade também e a facilidade de venda, porque no Brasil você, para comprar legalmente, precisa de um receituário agronômico feito por um agrônomo ou técnico agrícola, que tenha a receita específica para aquela praga e para aquela cultura, e muitas vezes o produtor sabe que aquele produto funciona e recorre à via mais fácil, que na verdade é o barato que sai caro, né? Gente, eu converso com a Silvia Fagnani, vou pedir um intervalinho. Ela é diretora executiva do Sindiveg, Sindicato Nacional, acho que eu já falei, vamos de novo, da indústria de produtos para a defesa vegetal. Então estamos falando de plantas, não de animais. Vamos ao intervalo, 30 segundos e já estou de volta. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da BMF Bovespa. O assunto hoje é esses defensivos que são... Tem os oficiais e tem os falsificados e os contrabandeados. E a Silvia Fagnani, do Sindiveg, está explicando para a gente como é que isso tudo acontece. Eu vou citar um caso que eu tenho a impressão que combina com o que você falou antes do intervalo. Há alguns anos, 2 anos, 3 anos talvez, apareceu uma
Apareceu não, ela já vivia aqui. Só que ela começou a comer de tudo, a Helicoverpa, né? Como no Brasil é muito difícil, você mesmo falou o tempo que demora para provar um produto. Esse, por exemplo, é um caso que se tiver um produto no Uruguai, na Argentina, numa hora de aperto, o produtor vai comprar. Isso deve ter acontecido, né? Então, a Helicoverpa, ela é o grande caso clássico que a gente viu. Como é que é? Helicoverpa armígera. Armígera. A Helicoverpa, ela é uma lagarta que já existia no Brasil. Ela teve um surto a partir de 2012 e 2013, não vou ser bem exata aqui porque eu não me lembro. E ela é voraz, né? Ela causou um prejuízo de 12 bilhões para a soja, pegou feijão, pegou tomate, pegou algodão, milho. E aí, o que acontece existiam produtos para controlar a Helicoverpa, mas não com a rapidez e eficiência que o produtor esperava, porque realmente ele teve perdas enormes. E existia um produto chamado benzoato de imamectina, disponível em vários outros países, registrado em vários outros países, justamente para o combate da Helicoverpa, e ele não estava registrado aqui no Brasil. E ele não estava registrado aqui no Brasil por uma questão regulatória. Uma empresa já tinha submetido o registro, mas que não foi aprovado, e aí deu-se essa necessidade do produto. O que aconteceu? O Ministério da Agricultura acabou declarando viabilizando uma situação de emergência em que cada estado que precisasse usar o benzoato de imamectina poderia declarar a emergência para a Helicoverpa e teria esse uso liberado. E aí promoveu esse registro emergencial. 3 ou 4 empresas têm um registro emergencial para aqueles determinados estados, para aquela cultura onde tem emergência. Isso funciona? Funciona, mas o que acontece são produtos que, apesar de estarem registrados no mundo inteiro e a gente saber da segurança deles, eles não passaram por esse crivo da Anvisa, do IBAMA. E numa situação de emergência eles até devem ser usados, o agricultor ele tem que lançar mão dessa tecnologia. Mas a gente esperava que nesses 2 anos de emergência, que são 12 meses prorrogáveis, eram 12 meses prorrogáveis por mais 12, que se resolvesse a situação do registro e que aí se tivesse produtos registrados. Acontece que já se passaram 4 e as emergências continuam sendo prorrogadas, pouca disponibilidade de produto no mercado, não é um produto barato, tá? Apesar dele ser genérico, ele é um produto que por não ter essa disponibilidade existe a dificuldade de ter o produto no mercado. Você só tem naqueles estados que foi determinada emergência, mas o fato de existir emergência para esse produto acabou abrindo as portas para o contrabando desenfreado. Porque o que acontece? A partir do momento que eu tenho a permissão de usar esse produto e de ter o resíduo desse produto na minha safra, eu acabo podendo comprar de mercados paralelos e acabo lançando mão desse contrabando que está vindo para todos os estados, para todas as culturas, não registrando as emergências declaradas, e esse é o produto hoje mais contrabandeado no Brasil. Acaba trazendo um risco enorme para a indústria no mercado de inseticidas como um todo. Lá no produtor é um grande problema porque esse produto vem fora de especificação. Hoje o produto registrado no Brasil vem a 5% de concentração, uma concentração muito baixa, e a gente vê que o produto contrabandeado vem de 30% para cima. Então é um produto tóxico, que as recomendações não estão adequadas no rótulo e bula, né? Primeiro que elas estão ou em chinês ou em espanhol, porque o produto não está em português. A gente espera que o produtor realmente, o aplicador, leia o rótulo e bula e muito provavelmente ele não vai ter conhecimento para fazer isso. O produto não está registrado e a gente tem verificado muita perda de lavoura, porque o produto acaba queimando a safra. Então, não é um produto seguro para uso. Mesmo existindo emergência, o que a gente recomenda é que se compre o produto registrado via emergência. São 2 problemas, as fabriquinhas de fundo de quintal e a contrabando. Como é que vocês, do Sindiveg, combatem isso? Qual é a maneira de fazer isso? Na verdade, o Sindiveg tem uma campanha de conscientização do uso correto. Então, nós temos um Disque Denúncia,
Eu acho que E se podemos quando puder mostrar o Disque Denúncia, passar, é um 0800, é anônimo, tá lá, ó. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Recebemos essas ligações. Essas ligações elas não vêm para o Sindiveg, elas vão direto para as autoridades e são tratadas como denúncias formais. E nós temos um trabalho de orientação das autoridades para que possam reconhecer quando um produto é falsificado ou contrabandeado e orientação dos produtores e educação para que eles identifiquem e não comprem e saibam os riscos que envolvem essa prática. Esse papel fiscalizador e investigador é das autoridades. O que o Sindiveg faz é acompanhar essas operações para tentar medir um pouco desse mercado. Agora, isso é um perigo para a saúde humana também, né? Sem dúvida. Na verdade, ele é um perigo para o aplicador, primeiro. Sim, porque não sabe ler em chinês. Não sabe ler em chinês, não se sabe o que tem ali dentro daquele produto. A dosagem está em porcentagem maior do que é permitido. Exatamente. Um produto falsificado que foi apreendido recentemente, ele estava misturado com cal, quer dizer, altamente tóxico, algo que não foi medido, não tem nenhum estudo toxicológico para isso. Então o aplicador está lá em contato direto, no momento que ele vai fazer a calda, no momento que ele vai aplicar e depois quando ele vai entrar na lavoura é muito perigoso. Na verdade a gente não sabe o tamanho do risco, né? Pode ser até que o falsificado não tenha nada, a gente já viu o caso em que era água pura e aí não tem o risco para o trabalhador, mas é o placebo e vai perder a lavoura. Placebo. Você vai achar que vai matar os bichinhos, vai matar nada. Os bichinhos que vão matar tudo. E depois a gente tem o risco para o consumidor e que não sabe qual é o resíduo que está indo para o alimento. Claro, a gente procura não criar pânico em torno disso, os limites normalmente são muito seguros, mas é importante a gente observar isso. E um risco muito grande que é importante colocar num canal desse, que vai direto para o produtor, é o risco para as exportações brasileiras. Então, a partir do momento em que se tem essa notícia de que muito produto ilegal é usado, a gente pode ter problema com o rechaço das cargas lá fora, porque as especificações não seguem aquilo que foi acordado. E não seria a primeira vez, não sei se é o caso de produto ilegal, mas às vezes o não controle por parte da indústria mesmo, de carne, de frango, por exemplo, dá um índice lá um pouquinho maior que os americanos aceitam, que os europeus aceitam, eles devolvem tudo, isso não é brincadeira de criança, né? E quando a gente também está muito sujeito a preços de commodities, tudo mais, qualquer motivo pode ser suficiente para uma devolução de carga. Então, essa é a nossa grande preocupação para essas grandes culturas que acabam sendo exportadas. Então, esse número preocupante de mercado ilegal acaba batendo também na porta do produtor nesse momento. Ok, vamos ao segundo intervalo, Silvia. Converso com Silvia Fagnani, ela é diretora executiva do Sindiveg, falando de um assunto super importante. Fique ligado, eu já volto já, em 30 segundos. Ok, voltamos para o terceiro bloco do programa, no qual eu entrevisto a diretora do Sindiveg, Silvia Fagnani, explicando aí essa questão dos produtos defensivos ilegais ou falsificados. Ambos são perigosos e complicados. Silvia, para a gente já mostramos aí o 0800, mas se for o caso a gente mostra antes do final do programa. O que é mais falsificado e contrabandeado? Fungicida, herbicida, o quê? Hoje os inseticidas são mais contrabandeados e os fungicidas mais falsificados. Mas temos muitos fungicidas contrabandeados e inseticidas falsificados também, são os dois mercados mais sujeitos a isso, né? Os inseticidas justamente por conta da questão da helicoverpa, que a gente acabou de falar, então é um mercado que acaba recorrendo muito ao ilegal de fora. E os fungicidas, eles são mais falsificados porque hoje a gente tem uma nova geração de fungicidas um pouco mais caros, são os fungicidas premium, que nós chamamos, que são combinações de diferentes ingredientes ativos. Eles têm maior impacto, principalmente na ferrugem da soja. A gente vem observando problema grande. A gente vem observando essa necessidade de combinação de ativos dentro do fungicida,
por isso eles acabam ficando um pouco mais caros e por isso eles estão sendo mais falsificados e aí a gente não sabe o que tem lá dentro e deixa a colheita sujeita Normalmente, quanto mais baratos são esses produtos, sejam eles falsificados ou contrabandeados? Em média, 30% a 40% mais baratos. Porque se você não lembra, eu vou lembrar. A gente só usa remédio quando precisa, né? E eu sempre faço a comparação com o humano. Se tiver um resfriado, uma gripe, vai à farmácia comprar ali, falar o que eu uso, tá? Adoro aquela aspirina efervescente, para tosse um Benalete, acho que é isso. É uma fortuna. Eu estou dizendo 40, 50 reais. E não cura, né? Gripe não cura. Gripe se alivia os sintomas. Então, defensivo tem o preço defensivo. Ninguém compra defensivo para desperdiçar, né? A indústria de defensivos hoje ela é a segunda que mais investe no mundo em pesquisa e desenvolvimento. É muito caro desenvolver um produto. São 286 milhões de dólares em média para se desenvolver uma molécula. E demora para ter um princípio 10 ativo. a 15 anos para se descobrir um princípio ativo. E ele acaba ficando sujeito à proteção patentária por pouco tempo, 10 anos, e depois ele acaba indo para o mercado de genéricos, o que acaba barateando um pouco e trazendo um pouco mais de disponibilidade. Mas essa questão da inovação ela é muito importante no setor. Então, a gente precisa estimular o surgimento de novos produtos, porque as novas pragas estão aparecendo e as antigas ficando resistentes às moléculas mais antigas. Então, esse é um mercado que precisa inovar constantemente e acaba ficando sujeito a esse tipo de falsificação, porque tem algumas moléculas um pouco mais caras do que as outras. É engano dizer que só as moléculas novas são falsificadas, até as genéricas são também, elas também são contrabandeadas. O mercado ilegal ele acaba pegando o mercado de defensivos como um todo hoje, e é engano dizer que o produtor usa sem nenhum critério. É como você disse, Resch. Hoje é um produto caro, ele faz parte da pauta de consumo do produtor, ele é um dos produtos que mais custa no custo de produção. Então, ninguém acaba usando defensivos sem precisar, não tem esse efeito placebo, não existe. E também não é tão fácil de adquirir assim, como a gente vai na farmácia e pega aquelas pastilhas que estão no balcão. Sim, Você precisa de um receituário agronômico, precisa de uma recomendação e tudo mais. Então, o produtor ele não vai atrás desse produto porque ele quer ter como perfumaria, ele vai atrás quando precisa. necessidade. E comprar um produto que não vai funcionar ou que coloca a lavoura em maior risco, é o barato que sai caro. Então, esses 30%, 40% a gente não acredita que vale a pena, sem contar os riscos que ele está correndo por estar infringindo 3 leis muito importantes, que são, ele está incorrendo em crime ambiental, sonegação e descaminho e contra a lei de agrotóxicos. Então, hoje a gente já viu, em 2016 já teve casos de lavouras totalmente embargadas pelo IBAMA pelo uso de produtos ilegais. E ainda multas astronômicas, em torno de R$1 milhão, sabe? Então, não é um risco que vale a pena correr. É curioso que o setor de vocês faz um programa que eu acho magnífico, que é o tal do INPEV lá, de recolhimento de embalagem, que é uma coisa esplêndida que o Brasil tem, mas você começa a botar veneno desconhecido aí, a coisa complica, né? Essa é uma outra questão. Antes, eu não sei quantos minutos nós temos, mas deve ser poucos. Vamos mostrar de novo o 0800, porque como a Silvia está dizendo para a gente aqui, se você usar isso, você incorre em 3 crimes, e são crimes que a multa é pesada, pode dar cadeia. Então, se você tem alguma coisa a denunciar, você não vai falar nem com a Silvia nem comigo. É direto com as autoridades, né? É 0800 940 7030. A Silvia não falou, porque acho que todo mundo sabe, mas eu vou lembrar que o 0800 é grátis. Você pode ligar de qualquer parte do Brasil que não paga nada. É o apoio Sindiveg e Andef, Andave, que é a Associação dos Distribuidores. Bom, Silvia, eu vou querer combinar com você o seguinte, que quando você tiver você tem uma previsão de quando o estudo vai estar pronto? Está
para sair. Mais um mês, 2 no máximo, a gente vai... Gente, o Brasil, o mercado de defensivos agrícolas no Brasil, quantos bilhões? São 7, 8? Foram 9,6 bilhões de dólares no 9 ano passado. 9 bilhões vezes 3, 3, 9, 27. São 27 bilhões de reais. É um mercado enorme e é um mercado que tem que ser bem cuidado. Com relação eu ouço muita reclamação disso. Tanto que produtores estão guardando os defensivos na cooperativa para não serem assaltados. É um problema também que é difícil de resolver para a gente arredondar. Então, esse é um grande problema, é aquilo que falamos, quando tem uma carga para ser roubada, tem quem compre a carga roubada. Então a gente precisa acabar com esse ciclo para começar, né? Romper esse ciclo. São cargas altamente valiosas. Então, muitos produtores estão preferindo deixar em entrepostos esses produtos para que não leve os criminosos para dentro da propriedade. Mas outra coisa que nós temos verificado é o seguinte, muitas vezes o produtor compra um produto fruto de contrabando e em seguida ele é assaltado. Então ele acaba trazendo os criminosos para dentro da propriedade e logo em seguida ele é assaltado para que roubem os produtos legais que são comprados por aquela mesma propriedade. Então, a nossa recomendação é cautela em todos os sentidos. Para não ser atingido por essa ilegalidade, é bom não consumir da ilegalidade também. Porque aí você mostra o caminho, né? Exatamente. Você tem produto legal e compra legal, eles são bobos que eles não são, né? Eles são muito espertos e enxergam muito longe. Bem, então vamos combinar que quando sair esses números do estudo, que se a gente venha falar mais aqui, porque é um número impressionante. Se for 20% em 28 bilhões, é muito dinheiro. Está apontando para mais do que isso, essa é uma grande preocupação, mas assim que tiver os números a gente traz aqui para vocês. Só para... Quando é que começou isso? Você tem uma ideia de quando começou a ficar... A questão do contrabando? A gente identificou a entrada de produtos contrabandeados a partir de 2001, foi quando começou a campanha. Né? De 2001 a 2013, mais ou menos, a gente estimava que tinha 10% do mercado de ilegais, e aí tinha também falsificação. Essa é uma média realística no mundo todo, tá? A gente verifica essa ilegalidade na média de 10% no mundo todo, isso não é uma particularidade do Brasil. Mas com o aumento das falsificações de fungicida e com a situação do benzoato, a gente viu um crescimento muito grande que nos fez começar esse estudo que está apontando acima de 20%. Descobriram a mina. Silvia, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pela entrevista, muito gentil. Acho que foi um bom programa, bem esclarecedor. E eu estou à disposição, quando tiver alguma outra informação, não precisa ser necessariamente o estudo. Claro. Estou à disposição, é só combinar. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência. Até já. Tchau.